E aí pessoal, tudo certo? Professor Dixon Cossetti, do curso Direto ao Ponto. Hoje a gente vai destacar aqui os principais assuntos que você precisa estudar para a prova discursiva da Sejusp-MG para o cargo de policial penal. Mas antes, aquele aviso, se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor inscreva-se. Se você curtir o vídeo, não esqueça de deixar o seu like. E claro, coloque aqui nos comentários os assuntos que você quer que eu discuta nos próximos vídeos. Eu tenho certeza de que a aula de hoje vai contribuir muito para o seu aprendizado. Sem muita enrolação, vamos direto ao ponto. Basicamente, eu vou destacar aqui 4 eixos temáticos que são os eixos temáticos mais relevantes para a sua prova. Evidentemente que esses eixos temáticos vão ser desdobrados em outros assuntos. O primeiro eixo temático, ele diz respeito ao sistema prisional brasileiro. Evidentemente que esse aqui é um dos assuntos mais relevantes, é um dos temas mais relevantes para você. É claro que a banca vai poder abordar aqui diferentes questões que compreendem o sistema prisional brasileiro. A principal delas é a falta de estrutura, o caos vivenciado nos presídios brasileiros de um modo geral, especialmente as cadeias públicas no Brasil. E aí a banca pode falar sobre, de fato, a estrutura das cadeias no Brasil, pode falar sobre a superlotação, pode ainda abordar a questão dos presídios femininos no Brasil, a falta também de estrutura, a falta de elementos básicos ali para que você tenha uma ressocialização por parte das mulheres que são presas no Brasil. A banca ainda pode abordar questões que envolvam aqui o crime organizado no interior das cadeias. Aí, evidentemente, que a gente já puxa para um outro tipo de tema, para um outro assunto que está dentro do sistema prisional brasileiro, que são os desafios. A banca pode trazer uma temática lá no sentido de tratar quais são os principais desafios diante das autoridades para que, de fato, a gente reduza os problemas no interior dos presídios. Aí a gente pode falar do sistema prisional brasileiro, a gente pode falar da condição das cadeias, da falta de salubridade no interior das cadeias, e isso, evidentemente, tem tudo a ver com o momento atual de pandemia. Pode falar sobre os impactos da Covid-19 no interior dos presídios brasileiros. E aí a gente sabe que, infelizmente, o impacto foi devastador. Não foram só vários presos que contraíram Covid-19, alguns morreram, mas os policiais penais também, várias pessoas que trabalham no interior das cadeias no Brasil. Podemos ainda destacar aqui nessa seara dos desafios a questão que envolve a ressocialização. É realmente um dos maiores desafios a gente garantir o objetivo da própria LEP ou ainda dos presídios no Brasil. Os dois objetivos, o duplo objetivo, que é você ressocializar o preso e você também executar a pena. E aí muitas vezes os presídios no Brasil conseguem muito mal executar a pena, quiçá, de fato, ressocializar o preso. E aí a gente já tem questões também que dizem respeito a isso, como, por exemplo, a reincidência criminal no Brasil. Há muitos questionamentos acerca disso, e alguns órgãos defendem que nós temos um índice de reincidência no Brasil que é cerca de 70%, é um índice altíssimo, mas esse dado também ele não é um dado tão preciso. A gente ainda pode destacar aqui a questão que envolve a seletividade das penas no Brasil, da aplicação das penas no Brasil. Você sabe que o perfil do preso, infelizmente, em sua maioria, cerca de 60% até 66%, mais ou menos, dos presos no Brasil, são presos que ou são pretos ou pardos, têm, em regra, uma escolaridade muito baixa e são realmente pobres. Ou seja, há um perfil muito exclusivo, se a gente for observar as cadeias no Brasil. Além de tudo isso, a banca pode abordar também questões que envolvam aqui o próprio policial penal. E aí a gente já puxa para o segundo eixo temático, que é o policial penal. Enquanto o primeiro eixo temático versa sobre o sistema prisional brasileiro, aí aqui a gente já tem uma abordagem muito relacionada ao profissional em si. Nessa seara, a banca vai abordar questões que envolvam a saúde física e mental, por exemplo, desse policial penal. Ocorre que, de acordo com a ONU, essa é a segunda profissão mais arriscada do mundo, mais perigosa do mundo. Para que você tenha uma ideia, professor, você está me animando bastante para fazer este concurso, mas eu sei que, de fato, você tem condições plenas de assumir esse cargo e, de fato, de dar conta desse desafio. Falamos aqui, então, sobre o policial penal. Saúde física e mental é muito importante. Por isso, cuidar da saúde mental é muito relevante. Nessa seara de saúde física e mental, você tem de saber ali as principais causas relativas a isso, esses problemas, e claro que o trabalho no interior dos presídios contribui muito para isso. Uma vida com pressão,
Além de tudo isso, a gente tem um convívio com criminalidade, com tortura, com morte, um cenário realmente desolador, péssimas condições de trabalho, um cenário de desvalorização por parte do Estado. E a gente pode tratar aqui N coisas diferentes. E aí a gente tem diversos problemas como ansiedade, depressão, podendo culminar até mesmo suicídio. Por outro lado, quanto à vida profissional, podemos falar aqui do adoecimento precoce, os afastamentos para tratamento da saúde, aposentadoria por invalidez, entre vários outros problemas. Nesse âmbito, a banca pode abordar também alguma temática que diga respeito com a atuação do policial penal, ou seja, falar das suas atribuições, falar do seu dia a dia, falar dos seus deveres, falar do seu papel relacionado à ressocialização do preso, até porque a LEP traz uma série de diretrizes relacionadas a isso, relacionadas ao papel do Estado, e o policial penal representa o Estado no interior dos presídios. Agora vamos falar sobre o terceiro eixo temático, muito relevante para você também. Temas que envolvem aqui segurança pública. Dixon, é mais provável que a banca cobre o primeiro eixo temático e o segundo eixo temático? É mais provável. No entanto, a Selecom a gente sabe que ela é uma verdadeira caixinha de surpresas. Ela não costuma fazer tantos concursos nessa magnitude. Este concurso é um concurso que a gente vai ter muitas redações corrigidas e eu tenho certeza de que a sua vai estar entre elas. Por isso que você precisa estudar bastante esses temas aqui. Os dois eixos temáticos iniciais são mais relevantes. No entanto, segurança pública é muito importante para você também, até porque você faz parte da segurança pública de acordo com o artigo 144 da Constituição Federal. Nesse contexto de segurança pública, a banca pode abordar aqui assuntos que compreendam, por exemplo, o tráfico de drogas, a criminalidade, a violência urbana, a relação entre tráfico de drogas e violência urbana. Há uma relação direta entre esses dois caras? De acordo com vários estudiosos, há. Os locais que, em regra, são locais dominados pelo tráfico de drogas, são locais em que o índice de criminalidade normalmente é muito alto. A banca ainda pode abordar assuntos que digam respeito aqui à redução da maioridade penal, e esse é um tema campeão de prova. Além de tudo isso, pode falar sobre a descriminalização da maconha no Brasil, tema também relevante para quem vai fazer concursos da área de segurança pública, como é o seu caso. A banca pode abordar também reincidência criminal, penas alternativas, que tem tudo a ver com isso. Daí eu destaco um tema aqui que tem a ver com o primeiro eixo temático também, e tem a ver com esse cara aqui da segurança pública, né? Com esse eixo temático da segurança pública. Diz respeito à diminuição da população carcerária no ano de 2021. Nós tivemos uma redução que foi recorde, inédita. Nunca havia acontecido antes no Brasil esse tipo de redução da população carcerária. Então nós temos uma grande população carcerária, considerada a terceira maior do mundo, perdemos apenas para os Estados Unidos e para a China, mas no ano de 2020 nós registramos uma queda da população carcerária. Dixon, mas por que especificamente neste ano de 2020 isso aconteceu? Em razão de penas alternativas que foram adotadas. É por isso que o Poder Judiciário tem um grande papel na seara que envolve aqui a superlotação das cadeias no Brasil. Professor, eu não sou muito de acordo com isso, não tem problema algum, mas lembre-se de que nós tivemos esta redução no ano de 2020. Ela foi uma redução inédita da população carcerária que ocorreu exatamente em razão de uma política adotada pelo Poder Legislativo, que é uma política que vai de encontro ao aprisionamento. Exatamente em razão da grande população carcerária, da falta de vagas nos presídios brasileiros. Também sobre este eixo temático, podemos destacar aqui também um tema campeão de prova: violência contra a mulher no Brasil. Muito, muito, muito importante para você. Você tem que saber tudo acerca do feminicídio, saber sobre as causas relacionadas aí à violência contra a mulher, por que ocorrem ainda muitos feminicídios no Brasil. Professor, não sei muito bem, tem a ver com machismo, tem a ver com o patriarcado da sociedade, há um elemento histórico, cultural aqui relacionado à violência contra a mulher no Brasil, entre vários outros aspectos. Vale frisar também a questão aqui da seletividade do sistema prisional brasileiro, dentro dessa seara de segurança pública e também dentro do primeiro eixo temático.
Infelizmente, o sistema prisional brasileiro, como eu já reportei para você, ele é extremamente seletivo. Em regra, somente os pretos, pobres, sem escolaridade é que vão presos neste país. É por isso que a gente tem um grande índice de impunidade, mas especialmente daqueles que são mais ricos, aqueles que têm grana para poder pagar por bons advogados. Infelizmente, em alguns lugares, a gente não tem nem defensoria e muitas vezes aquele cara que vai preso, não tem grana para pagar advogado, ele continua preso. Você sabia que cerca de 40% da população carcerária no Brasil é de presos provisórios? É muita gente, você concorda comigo? Isso quer dizer que esse cara, ele não é culpado ainda, porque não houve julgamento e ele está preso. Professor, ele está preso injustamente? Não estou falando isso. O que eu estou falando é que esse cara ainda não foi condenado de fato, não houve trânsito em julgado. Esse dado é muito relevante, ele está de acordo também com o que o DPEM e o CNJ versam acerca do assunto. Por fim, o último eixo temático são os temas gerais que não têm a ver com segurança pública. São todos aqueles outros temas que envolvem aqui cultura, meio ambiente, que envolvem tecnologia. Então a banca pode abordar uma temática que diz respeito à tecnologia de uma forma bem geral para você. Qual a influência da tecnologia no dia a dia das pessoas, na vida das pessoas? Ou ainda falar do meio ambiente, desmatamento na Amazônia. Essa banca é uma banca que não tem tradição em concursos desse nível, um concurso dessa magnitude, com tantas vagas, um concurso tão relevante como esse da Sejusp de Minas Gerais. Por isso, a banca pode abordar qualquer tipo de temática, uma banca que está acostumada a fazer vestibulares e também alguns concursos de prefeitura, mas ela não tem muitos concursos com redação discursiva, em que ela tem aplicado redação discursiva. É por isso que você tem que ficar ligado nesses temas, como por exemplo, direitos humanos, e aí a relação entre direitos humanos e a atuação das polícias, ou ainda os direitos humanos e a atuação do próprio policial penal no interior dos presídios brasileiros. A banca ainda pode abordar aqui temáticas que envolvam a corrupção, ou seja, ela pode destacar alguns assuntos que não são assuntos relacionados ao sistema prisional brasileiro, ao policial penal, ou ainda temas relacionados à própria segurança pública no Brasil. Eu penso que a banca vai abordar os eixos temáticos 1 e 2. É mais provável que ela faça isso, mas ela pode abordar qualquer tema dentro desse cenário de atualidades no Brasil. É isso aí, estude bastante, coloque aqui nos comentários os temas que vocês querem que eu aborde aqui nos próximos vídeos. A gente se vê, um abraço, tchau!